Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando num barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um poder de Deus dado ao homem, por isso nós podemos perdoar os pecados, né? Essa é uma riqueza que nós recebemos de Deus para reconciliar o homem com Deus. Porque o pecado ele vai entrando na nossa vida sorrateiramente, né? Vai entrando de uma forma que vai corroendo a gente sem que muitas vezes a gente dá conta. Porque são situações que vão sendo vividas a cada dia, né? Que vai chegando até nós pela televisão, chega pelas redes sociais. São situações que vão lascivamente mostrando outros sentimentos, outros pensamentos, outra conotação da vida, né? E para o mundo nada é pecado. Para o mundo nada é pecado. O mundo as pessoas vivem, né, de forma que elas acham que é coerente. Então, em muitas situações, nós somos levados pela onda que vem passando, pelas informações que nós vamos recebendo. E vai entrando, chega na escola, né? Hoje na escola, antigamente as escolas eram formativa, educacional. Antigamente nós aprendíamos tudo na escola, né? Até aula de religião. Eu primeiro fiz a primeira Eucaristia na escola. O pessoal mais antigo, antigamente, até a 4ª série primária a gente fazia a primeira Eucaristia. Tinha aula de religião do primeiro ano ao 4º. Aí depois, quando chegava no 4º ano primário, você fazia a primeira Eucaristia, você formava a 4ª série, recebeu um diploma, e a gente recebia a primeira Eucaristia. Olha que coisa linda, né? Porque a gente não era formado educacionalmente. Era uma educação para a vida. Muita gente, às vezes, fazia até a 4ª série primária, e depois não estudava mais, né? Porque não era todo mundo que podia estudar outras fases da educação. Tinha gente que ia, né? Mas quem parava na 4ª série sabia bastante coisa, né? Porque era uma escola formativa educacional. As professoras entravam na sala, a gente ficava de pé para receber o professor. A mulher que varria a sala, né? Varria, que era a merendeira, que a gente chamava, a dona, né? Dona merendeira lá da escola. A gente ficava de pé para receber dentro da sala de aula. Qualquer um que entrasse, a gente ficava de pé para receber aquela pessoa. Era autoridade. Por quê? A gente era educado para receber as pessoas.
para que a gente tivesse a dignidade de saber viver a nossa vida, né? Então, tudo isso era uma formação para nós, né? Nós aprendíamos assim. Então, todo mundo era importante na escola. Nós estávamos ali para aprender, né? E era exigido o tempo todo, é uma formação educacional. O professor tinha autoridade. E ai de um aluno que falasse alto com o professor, né? O pai era chamado, e aí, nossa senhora, a gente apanhava por causa disso, né? Os pais corrigiam. Não aceitava nenhum filho falar com o professor. Então, tudo isso nos ajuda a educar a nossa vida para o pecado, para ter uma vida digna. E isso é importante quando a gente retoma essa graça. Por isso Jesus diz, o pecado vai paralisando a nossa vida, vai paralisando a nosso viver com o outro, vai paralisando a nossa santidade, a nossa dignidade, vai paralisando a nossa pureza. O pecado vai paralisando. A pessoa deixa de ser pura por causa do pecado, né? Vai entrando toda uma corrupção que vai corroendo todo o sentido da nossa vida, paralisa, né? E essa história desse paralítico é linda, porque vai contado em outros evangelhos sinóticos, seja em Lucas, seja em Marcos, é contado e com detalhe, quando aquele homem entra pelo telhado, e Jesus estava morando em Cafarnaum já, né? E a gente sabe a casa onde que era, a casa que era de Pedro, que Jesus estava lá dentro, que ele entrou pelo telhado, que tirou toda a situação para que aquele homem pudesse se colocar na presença de Jesus. Jesus viu a fé dos seus amigos que o levaram para ser curado, mostrando que quando a gente tem bons amigos, ele vai nos levar a nos purificar de todo mal. Se a gente é um bom amigo, o Eclesiástico 6 diz que o verdadeiro amigo é aquele que tem Deus no coração. Vai nos levar para curar a nossa vida, vai ajudar a gente a curar a nossa vida. Nos dá a graça de nos libertar do mal, não quer levar a gente para o mal. O verdadeiro amigo é esse, que tem Deus no coração. Então, quem é um verdadeiro amigo é quem tem Deus no coração. E até o Eclesiástico diz que você vai arrumar um em cada 1000 pessoas. Não é fácil ter um verdadeiro amigo. Porque é um homem de Deus, né, que vai me levar para as coisas de Deus. É esse que leva ao outro a experimentar as riquezas de Deus, a se purificar do mal, né? O verdadeiro amigo é esse, que me apresenta Deus, que me dá esta graça. Porque vai ter outras pessoas que são falsas perto de nós. Como na primeira leitura de hoje, Amazias era um sacerdote de Deus, só que ele estava coligado com o rei que vivia uma vida desregrada, uma vida mentirosa, longe de Deus. E ele se acobertava os pecados do rei. Então vivia erradamente. E por isso ele fazia falsas profecias, ensinava errado às pessoas. O homem de Deus, mesmo que ele seja como Amós, um homem do campo, ele não era profeta. Ele era um homem do campo, um homem que plantava, que colhia. Olha, eu sou plantador, cuido de gado, cuido de sicômeros, cuido de tantas outras coisas. Eu não sou profeta, mas eu vim falar que o que você está falando aí não é verdade, né? Que o rei vai morrer e que o povo será levado escravo para a Babilônia. Por quê? Porque está vivendo uma vida errada, né? E aconteceu tudo isso que Amós disse, exatamente como ele descreveu. O homem de Deus, ele não importa onde ele esteja no campo, esteja na cidade, em qualquer lugar, ele sabe dos princípios de Deus que regem a sua vida. E aí ele vai falar para os outros, olha, isso não é verdade que as pessoas estão dizendo. Cuidado com essas pessoas que estão corrompendo o seu coração, estão te levando para a lascividade da vida, estão levando você a viver uma vida mentirosa, uma vida enganadora. Cuidado com essas pessoas.
Ai, mas porque todo mundo faz, porque todo mundo vive assim, o mundo hoje é assim, o mundo é dos espertos, né? Parece que o mundo é dos desonestos, daqueles que vivem corrompendo as pessoas. Cada dia a gente fica assustado com o que a gente vê. As pessoas que eram para ajudar a melhorar a situação da vida do outro, do pobre, do necessitado, daquele que está desamparado, eles roubam o dinheiro da saúde, roubam, olha, merenda escolar. A pessoa tira comida das crianças e não tem compaixão, né? Rouba dinheiro da estrada, rouba dinheiro do não sei o quê. Olha, as pessoas vão se corrompendo. Elas não querem saber de onde que é o dinheiro. Agora a gente vê todo o escândalo que está envolvido essas pessoas. Pessoas que vão lá para colocar uma prótese na perna, que está doente, vai colocar uma prótese usada, velha, estragada, sabendo que vai fazer mal para aquela pessoa. O valor de uma prótese dá para colocar 5 em 6 pessoas. A gente vê assim, ó, como que a corrupção, como que o mal se alastra. E as pessoas vão se envolvendo de tal forma que não percebem. E quando aparece a acusação, o escândalo, elas não aceitam que lesaram as pessoas. Então, nós também somos assim. Às vezes a gente vai sendo lesado, nós vamos lesando o outro. Não tem problema deixar de rezar, não tem problema deixar de ir à igreja, não tem problema. De vez em quando a gente cometeu um pecadinho, Deus perdoa. É assim, isso é falso profeta. Xingar é só uma pequena mentira. Mentira é mentira e não vai deixar de ser mentira nunca. É só um engano. De vez em quando a gente engana os outros mesmo. Não tem que enganar ninguém, não posso ser falso. Jesus disse, se teu olho leva a pecar, corta. Se a tua mão leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se a tua língua leva a pecar, corta. Cortar o mal pela raiz, não deixar o negócio tomar conta, porque vai crescendo. Se você começa a ficar irritado, daqui a pouco você está ficando nervoso, daqui a pouco você está xingando, daqui a pouco você está falando alto, daqui a pouco você está brigando, daqui a pouco você está matando. É assim. A coisa vai se alastrando, não é começa matando de uma vez, né? A gente começa com pequenas coisas. Ninguém começa tomando uma garrafa de cachaça. Toma um golinho assim, ó. Começa uma dosinha, depois vai aumentando a dose, depois já não é mais uma dose, é 5, né? Esse dia para trás, quando eu trabalhava num restaurante, aí eu tinha um senhor que levava uma azeitona. Eu chegava lá com azeitona, essa azeitona é muito boa. Aí dava uma mordidinha na azeitona e bebia uma cachaça. Então, com aquela azeitona, eu tomava 8 cachaças. Mas essa azeitona é muito boa. Não falava da cachaça, não. Azeitona. O problema dele é a azeitona, não é a cachaça. A gente engana, né? Ele ficava na azeitona, olhando para a azeitona, dava uma mastigadinha e bebia uma cachaça, né? Depois saía embriagado, ia para casa embriagado, ia causar tantos problemas para si, para a sua família. O problema dele era a azeitona, não era a cachaça. Às vezes o nosso problema é a azeitona. A azeitona da nossa vida é complicada, né? Às vezes a gente vai enganando a gente mesmo, fingindo com a gente mesmo, mentindo para a gente mesmo, justificando as nossas mentiras com a gente mesmo. Para não fazer mal para o outro, eu contei uma mentirinha. Jesus diz, a verdade te liberta. Só a verdade. Mas é uma pequena mentira. Olha, eu nem confesso essa mentira. Por quê? Gente, é mentira, vai ser engano a vida inteira. Mas nós deixamos nos corromper. Por isso, Amós avisou, olha, se você continuar assim, você vai te levar para a escravidão. Você vai tornar escravo dos seus pecados, das suas misérias, da sua fraqueza, se você não cortar ela pela raiz. Se a gente não fizer uma boa ascese, porque tem coisas que a gente tem que fazer uma ascese, tentando fechar a boca, parar de falar, parar de reclamar, parar de xingar. A gente vai ter que fechar a boca.
Não é o outro que vai fechar a boca, é a gente que vai fechar. O outro não vai deixar de mudar às vezes. O outro não vai deixar de ser mentiroso, não vai deixar de ser sem vergonha, não vai deixar de ser corrupto, não vai deixar de ser desonesto. Eu que vou deixar. Eu que quero viver em Deus. Eu que quero experimentar a alegria da vida, porque roubando ninguém tem felicidade, mentindo ninguém tem felicidade, sendo desonesto ninguém tem felicidade, vivendo uma vida desregada, mentirosa, ninguém tem felicidade. É a gente que quer viver a felicidade que vai ter que experimentá-la dia a dia. É na dignidade que nós vamos experimentar a felicidade. Vamos pedir essa graça hoje. O Senhor disse, é necessário entrar no barco e atravessar o mar. O mar é um lugar das adversidades da vida. Mas quando a gente atravessa o mar e entra na vida em Deus, tudo se acalma, todas as tempestades, tudo se torna rico, santificado, porque nós nos banhamos na água de Deus. Nos purificamos de todo mal em Deus, e aí nós vamos experimentar a viver uma vida nova em cada lugar que a gente vai. Põe a mão no seu coração, vamos pedir esta graça hoje. Deus nos trouxe aqui para nos libertar. Eu não sei o que está paralisando a sua vida, se é a mentira, se é a fraqueza, qual é o mal que entrou e que paralisa a gente, que nos deixa estagnado naquela situação. Mas hoje o Senhor quer passar curando, libertando daquilo que nos paralisa, daquilo que nos faz mal, daquilo que nos destrói, que tira a nossa riqueza, que tira a nossa alegria, que tira a nossa paz, que tira a nossa felicidade. Deus nos trouxe aqui hoje para experimentar, para que não deixarmos que o pecado nos escraviza mais, que o mal nos escraviza, por menor que seja ele, que tira a sua alegria de viver, de estar com o outro, de abraçar, de conversar, de sentar. Que o Senhor nos dê essa graça hoje, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha morar em nós, venha viver em nós, para que nós, alimentados das virtudes do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, possamos viver bem a nossa vida e vos servir a cada pessoa, sermos instrumento de graça como esses amigos que levaram o outro à cura, à libertação, à vida nova, a sair da paralisia da sua vida. Que nós sejamos instrumentos de graça para aqueles que ainda vivem na paralisia do pecado. Que o Senhor nos dê essa graça no dia de hoje. Que o Senhor nos santifique os nossos pensamentos. Se nossos olhos que precisam ser purificados, que o Senhor lava os nossos olhos. Se nossos ouvidos precisam ser purificados de palavras que chegam até nós, que nos seduz, que o Senhor nos dê a santificação dos nossos ouvidos, para que não entrem essas palavras perniciosas, que nos corrói, que nos mata, nos rouba. Se a nossa boca, Senhor, santifica também. Santifica o nosso coração das paixões, das misérias. Lava-nos, Senhor. Se as nossas atitudes são errôneas, que o Senhor nos dê a graça de caminharmos com segurança em Ti, na Tua palavra, nos Teus mandamentos. Que nós sejamos esse povo, Senhor, santificado por Ti no dia de hoje, para vivermos esta vida nova e sermos caminhantes em Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.